Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a resolver uma raiz enésima, que é o conteúdo da semana. A gente tem aqui raízes enésimas. Aqui a gente tem a estrutura da raiz, onde o n aqui é o índice da raiz, isso aqui é o radical, e o a gente chama de radicando. Nessa parte do conteúdo a gente vai estar utilizando apenas duas propriedades. A primeira diz o seguinte: a raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número. Então a gente tem aqui, pessoal, a raiz enésima de um número, que no caso é o a, elevado a n é igual a esse mesmo número que é o a. Por que que isso acontece? Porque o nosso expoente aqui, n do a, vai cancelar com o índice n, ou seja, essa raiz vai ser cancelada com o expoente, restando apenas o a. Por exemplo, pessoal, a gente poderia usar aqui raiz quadrada de 10 ao quadrado. Lembrando que quando a gente trata de raiz quadrada é opcional utilizar aqui o 2 no índice. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Certo, pessoal? Então, observe que aqui o expoente do 10 cancelou com a raiz juntamente com o índice, restando apenas o número 10, que é o nosso radicando. Propriedade 2. A raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Por exemplo, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Agora que a gente já aprendeu aqui essas duas propriedades, a gente vai estar aprendendo como determinar a raiz exata de certo número. Vou passar aqui para o próximo slide. Como determinar a raiz exata de um número? Primeiramente a gente vai pegar o nosso número, que no caso vai ser o radicando, e vai fatorar esse número por números primos. São exemplos de números primos: o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 e vários outros números, como o 13, o 17, o 11. Mas vamos voltar aqui para o foco da nossa questão. Primeiramente a gente vai fatorar o radicando, que no caso aqui do nosso exemplo é o número 125. A gente vai ter que escrever 125 como o produto de números primos. A gente vai fazer da seguinte maneira: pega o 125, joga ele aqui, faz-se um risco na vertical e divide o número 125 por números primos. 125 vai ser divisível por 5, que é igual a 25, que também vai ser divisível por 5. 25 dividido por 5 é 5, e 5 eu posso dividir por 5, que vai restar, vai dar igual a 1. Pronto, a gente terminou de fatorar o número 125. 125 a gente vai escrever ele como potência de base 5 e expoente 3. Agora você me pergunta, por que o expoente vai ser 3 e a base vai ser 5? Porque o número primo que a gente utilizou para fatorar o 125 foi o 5. E o nosso expoente, de onde é que vem? Você vem aqui, conta quantas vezes o 5 se repetiu. Ele apareceu 1, 2, 3 vezes. Então você vem aqui e escreve 5 elevado a 3. 125 é igual a 5 ao cubo. A partir daqui a gente volta para cá, para nossa raiz. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever novamente essa raiz. Raiz cúbica de 125 igual a raiz cúbica de 125. Só que a partir daqui a gente vai escrever o 125 na forma de potência. Vai ficar da seguinte maneira: raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de 5 ao cubo. A partir daqui você lembra da propriedade 1,
que eu apresentei para vocês inicialmente no vídeo, que diz o seguinte: a raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número. Aqui, por exemplo, a gente tem que o n é igual a 3, a raiz enésima é 3 e o n também é 3. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai cancelar o índice da nossa raiz com o expoente aqui do número 5, restando apenas o número 5. Pronto, pessoal, a gente acabou de descobrir que a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Agora a gente vai fazer mais alguns exercícios para fixar mais a ideia do conteúdo. A gente tem aqui: calcule a raiz sétima de 128. Nessa questão, o nosso índice é 7 e o nosso radicando é 128. A primeira coisa a se fazer aqui para resolver essa questão é fatorar o número 128 por números primos. 128 é um número par, então eu posso dividir ele por 2. 128 dividido por 2 é igual a 64, que também posso dividir por 2, que dá igual a 32, que também pode ser dividido por 2, vai dar igual a 16. 16 dividido por 2 dá igual a 8. 8 dividido por 2 dá igual a 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá igual a 1. Aí a gente volta aqui para a nossa raiz. O nosso índice é 7, ou seja, a gente vai ter que agrupar o 2 aqui de modo que ele apareça 7 vezes. O que de fato acontece: 2 se repetiu nessa divisão 7 vezes. Então a nossa potência vai ficar da seguinte maneira: 2 vai ser a nossa base e o nosso expoente vai ser o 7, porque o 2 se repetiu 7 vezes. Então a gente pode escrever 128 igual a 2 elevado a 7. Voltando para a nossa raiz, a gente vai ter o seguinte: raiz sétima de 128 igual a raiz sétima de 2 elevado a 7. Aí vocês vão aqui no índice, observa o valor do índice e observa o valor do expoente aqui. São iguais, né? Vocês aprenderam que quando o índice é igual ao expoente a gente cancela. E sobra apenas o número aqui da base da potência, que é o 2, de acordo com a nossa primeira propriedade. Ou seja, a raiz sétima de 128 é igual a 2. Mais um exercício para a gente estar praticando. Calcule a raiz quarta de 1296. Primeiramente a gente vai fatorar o número 1296. 1296 é um número par, então eu posso começar dividindo ele por 2, que dá igual a 648. E eu também posso dividir por 2, que dá 324. Que eu posso dividir por 2 também, que dá igual a 162. Que dividido por 2 é igual a 81. Agora a gente tem 81, que é um número ímpar, então eu não posso mais dividir 81 por 2. Então o próximo número primo depois de 2 é o 3. 8 mais 1 é igual a 9, então 81 é divisível por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Pronto, a gente acabou de fatorar o número 1296. Agora a gente volta aqui para a nossa raiz quarta de 1296. Observa o nosso índice, no caso é 4. Ou seja, a gente vai agrupar aqui os nossos números de 4 em 4. O 2 apareceu 4 vezes, então a gente vai agrupar ele aqui. O 3 também apareceu 4 vezes. A gente agrupa agora aqui da seguinte maneira: 2 vai ser a nossa base e o nosso expoente vai ser a quantidade de vezes que ele aparece, que no caso é 4. 2 elevado a 4. A mesma coisa com o 3. A base vai ser 3 e o expoente também vai ser 4, porque ele apareceu 4 vezes.
Lembrando, pessoal, que essas duas potências aqui elas estão se multiplicando. Ou seja, 1296 é igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Agora a gente vai escrever 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 dentro da raiz. Vai ficar da seguinte maneira: raiz quarta de 1296 igual a raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Nessa questão, a gente não vai usar mais a propriedade 1, a gente vai utilizar a propriedade 2, que diz o seguinte: a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas, ou seja, raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 é igual a raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes a raiz quarta de 3 elevado a 4. Agora sim a gente pode usar lá a propriedade 1, né? O índice é igual ao expoente, então a gente pode cancelar essa raiz aqui com esse expoente, restando apenas o 2, vezes 3. Por que 3? Porque a gente vai cancelar a raiz aqui com o expoente, que são iguais. Então a gente vai obter no final 2 vezes 3, que é igual a 6. Então a raiz quarta de 1296 é igual a 6. Mais um exemplo: calcule a raiz cúbica de 729. A primeira coisa a se fazer é fatorar ou radicando. 729 eu posso dividir por 3, que vai dar 243. 243 eu posso dividir por 3, dá igual a 81. 81 dividido por 3 dá igual a 27. 27 dividido por 3 dá igual a 9. 9 dividido por 3 dá igual a 3. E 3 dividido por 3 dá igual a 1. Então a gente acabou de fatorar aqui o número 729. Agora a gente vem aqui para a nossa raiz. O nosso índice é 3. O que a gente vai fazer? Vai agrupar os nossos números aqui de 3 em 3. Então a gente vai ter o seguinte: 3, 3, 3 e 3 vezes 3 vezes 3. A gente vai ter duas potências de base 3 e expoente 3. A nossa base é o 3, que foi utilizado na divisão, e o nosso expoente é a quantidade de vezes que ele aparece. Como o nosso, mas ele aparece aqui 6 vezes, né? Vocês estão observando. Mas como o nosso índice aqui é 3, a gente tem que agrupar ele de 3 em 3. Por isso que a gente tem 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Certo, pessoal? Sempre lembrar de agrupar os números de acordo com o índice. Então, 729 é igual a 3 ao cubo vezes 3 ao cubo, ou 3 elevado a 3. Agora a gente volta para cá, para nossa raiz. Vai escrever o 729 como produto de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. E vai ficar da seguinte maneira: raiz cúbica de 729 é igual a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Utilizando a propriedade 2, a gente vai escrever raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 como raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Agora a gente tem aqui índice e expoentes iguais em ambas as raízes. O que a gente vai fazer? Vai cancelar o índice com o expoente, certo? Restando apenas 3 vezes 3, que é igual a 9. Aí você se pergunta, como é que eu tenho certeza que esse resultado está certo? Por exemplo, raiz cúbica de 729 ser igual a 9. É simples, pessoal, você vai se lembrar que a radiciação é o inverso da potência. Radiciação é o inverso da potenciação. O que isso significa? Se aqui no nosso índice a gente tem o 3 e a raiz cúbica de 729 é igual a 9, você vai transformar essa raiz em potência. No caso, você vai utilizar somente aqui o índice, que é o 3. O que vai acontecer? Ele vai vir para cá, para cima do 9, certo? O 9 vai virar uma potência de expoente 3. A gente vai ter 9 ao cubo,
que é igual a exatamente 729. Confiram aí em casa para ver se o tio está certo. A mesma coisa você pode estar fazendo nas demais questões. Por exemplo, aqui a gente tem raiz quarta de 1296. Nós descobrimos que a raiz quarta de 1296 é igual a 6. Se você pegar o 6 e elevar a 4, você vai obter exatamente 1296. Certo, pessoal? Não vou mais passar nada para vocês hoje, porque o vídeo está ficando muito longo. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar observando. E um abraço a todos e até a próxima.